Meu nome é Daniel Tirapelli e eu sou biólogo. E atualmente eu faço mestrado em entomologia. Essa palavra que pode ser meio estranha para alguns de vocês significa o estudo dos insetos. O que quer dizer que nessa época da minha vida eu estou me dedicando a estudar e conhecer um pouco mais sobre esses animais que nós chamamos de insetos. Mas você sabe o que são realmente insetos? Insetos são animais invertebrados, geralmente muito pequenos, que têm um exoesqueleto quitinoso. Isso significa que esses animais têm um esqueleto que fica externo ao seu corpo, diferente do nosso, que fica interno ao nosso corpo. E esse esqueleto, como ele fica externo, ele protege esses animais. Esse corpo desses animais, dos insetos, ele é dividido em 3 partes, ou como nós chamamos, 3 tagmas, que seriam a cabeça, o tórax e o abdômen. Além de algumas outras características que os insetos têm em comum, como por exemplo, olhos compostos, um par de olhos compostos, um par de antenas e 3 pares de pernas articuladas. Agora que você já sabe o que são os insetos, saberia me dizer quantos insetos existem? Todos nós já conhecemos muitos insetos diferentes. Todo mundo já viu uma abelha, um mosquito, uma barata, uma formiga. Mas existem estimados cerca de 1 milhão de espécies de insetos conhecidos. Ou seja, existem cerca de 1 milhão de espécies diferentes de insetos. E muitos outros que nós ainda nem conhecemos. Alguns são muito conhecidos, como esse que eu citei, outros são muito específicos. E essa grande diversidade de insetos, essa grande diversidade de espécies, gerou uma grande diversidade de formas. Alguns insetos são muito diferentes, apresentam cores diferentes e tamanhos diferentes. Com toda essa grande diversidade de espécies, sabe me dizer quantos insetos existem? Qual é a quantidade de insetos que existem? Isso é uma coisa muito difícil da gente saber exatamente, mas algumas pequenas colmeias de abelhas podem chegar a ter mais de 1000 indivíduos de abelhas, podem ter mais de 1000 abelhas, enquanto alguns formigueiros podem ter milhares de formigas. Algumas estimativas indicam que para cada ser humano na Terra, existem cerca de 200 milhões de insetos. Então nós temos uma grande quantidade de insetos de diversas formas diferentes no nosso planeta. Essas diversas formas diferentes dos insetos e essa grande quantidade faz com que eles desempenhem uma função muito importante no planeta Terra, sendo muito responsáveis por grandes ações ecológicas que ocorrem no nosso planeta. Um bom exemplo disso é a polinização. As abelhas são muito conhecidas pela polinização, que é o fato de fazer com que as plantas possam se reproduzir. Existem estimativas que cerca de 80% de todo o alimento que nós consumimos, as plantas como arroz, feijão e outros diversos alimentos que nós consumimos, são polinizados por insetos. Além de outras diversas espécies vegetais que são nativas, que a polinização por insetos também ajuda a manter a ecologia dessas espécies. Além da polinização, existem outras diversas funções que os insetos exercem no nosso ambiente. Existem insetos que servem como controle de pragas, que são insetos que são utilizados para combater pragas como outros insetos que atacam plantações. Alguns insetos são decompositores, então eles decompõem matéria orgânica morta, como por exemplo folhas e outros animais que morreram. Existem insetos que são utilizados para a produção de bens que nós consumimos, como por exemplo as abelhas que são utilizadas para a produção de mel, ou por exemplo o bicho da seda, que é utilizado para fazer seda, que é utilizado para as roupas. Além de uma diversas outras quantidades de funções que os pequenos insetos, que muitas vezes nós nem observamos, eles acabam contribuindo. É muito importante notar que devido a essa grande diversidade, muitos insetos são tão pequenos que a gente nem consegue enxergar eles sem o uso de uma lupa ou de um microscópio, e eles fazem alguma função no nosso planeta, demonstrando a importância desses pequenos insetos para a ecologia. Toda essa diversidade de insetos e suas diversas formas, cores, faz com que eles tenham uma grande diversidade de habitats, sendo que eles estão presentes em praticamente todos os habitats do nosso planeta. Nós conseguimos encontrar insetos em desertos, florestas, montanhas, inclusive dentro de nossas casas. Alguns insetos são muito comuns, como por exemplo formigas e abelhas e baratas, que estão muito distribuídas. Em praticamente todo lugar do mundo a gente vai encontrar esses insetos. Outros são muito específicos, vivem em apenas alguns lugares do mundo, como apenas uma floresta ou um campo. Por estarem espalhados por diversos locais do mundo,
Alguns insetos têm nomes muito curiosos, onde a população tem nomes variados de acordo com a região. Pernilongos e mosquitos, por exemplo, é uma diferença desses nomes, onde alguns lugares são conhecidos como borrachudos ou muriçocas. Os vagalumes também são conhecidos em vários lugares como pirilampos. Os cientistas utilizam uma nomenclatura binomial, onde cada inseto recebe um nome específico contendo dois nomes, onde o primeiro indica um gênero, que indica um grupo de espécies de animais muito próximos, e o segundo indica qual é a exata espécie desse indivíduo. Assim não tem como se confundir com nomes populares, a gente vai saber exatamente qual inseto a gente está falando. Um exemplo muito conhecido disso é o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, onde o nome Aedes ele vem do gênero que agrupa vários indivíduos próximos entre si, e aegypti faz referência ao mosquito da dengue específico, que é esse que vocês podem ver. Toda essa grande diversidade de insetos, de funções, de habitats, também ocorre dentro da sua casa. Dentro da sua casa você consegue observar vários insetos diferentes. Todos os dias, se nós prestarmos atenção, você vai ver algumas formigas diferentes, alguns mosquitos diferentes, baratas, dentre outros insetos que podem aparecer na sua casa. E com isso, eu queria propor uma atividade para vocês, que vocês vão poder fazer dentro da sua casa e conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos insetos. O que eu gostaria de propor para vocês é criar uma lista de insetos que você consegue encontrar na sua casa. Cada inseto que você encontrar, observar, você pode tirar uma foto, mostrar para os seus parentes, para os seus amigos, quem morar com você, todo mundo que for possível, e perguntar como ele conhece aquele inseto. A partir daí você vai fazer uma lista com o nome desses insetos que você observou na sua casa e jogar esse nome popular no Google ou em alguma outra ferramenta de pesquisa, onde você vai conseguir obter mais informações sobre esses insetos e aprender um pouco mais sobre isso. E depois você pode pegar essas informações que você aprendeu, como por exemplo, do que eles se alimentam, onde eles vivem, e compartilhar com as pessoas da sua família. E assim todo mundo vai conhecer um pouco mais sobre os insetos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pesquisar sobre a joaninha. Eu pesquisando sobre a joaninha na internet, eu descobri que elas são besouros, muito pequenos, geralmente muito coloridos, que todos fazem parte de uma família chamada Coccinellidae. Esses insetos muito pequenos são predadores de outros insetos. Então eles são utilizados como controle de pragas. Eles podem ser utilizados para controlar outros insetos que atacam plantações. Além disso, eu descobri algumas outras informações interessantes, como por exemplo que joaninhas são consideradas sinais de sorte em algumas culturas. Entendeu como é legal? Agora você pode fazer isso, pesquisar esses nomes de insetos que você conhecer na sua casa, ver qual é o nome científico dele, descobrir mais sobre ele, tirar fotos e fazer lista com esses insetos, e assim você pode compartilhar essas informações com a sua família. Espero que você se divirta. Muito obrigado!